Obrigado. Vamos no primeiro slide, Léo, por gentileza. Setinha para baixo aí. Não deu? Isso. Então, pessoal, como diz o Vidotti, meu nome é Ronaldo, eu presto serviço para a Prefeitura e para a Câmara Municipal de consultoria na área orçamentária, contábil e financeira. E eu vou apresentar a audiência de elaboração, que é de responsabilidade, a audiência de elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, para 2021, que é de responsabilidade do Poder Executivo. A base legal para a audiência pública é o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, do dia 4 de maio de 2000, publicada, que diz que deverá incentivar a população a realização de audiência pública durante o processo da elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. E este artigo, concomitante com o mesmo artigo da LC 131 de 2009. A LC 131 é a LC da transparência. Em relação ao PPA, LDO e LOA, eles estão consignados no artigo 165 da Constituição Federal. Tá? Como eu disse anteriormente, leis de iniciativa do Executivo e que precisa ter consonância entre as peças. Elas precisam estar iguais, concomitante. E o artigo que refere ao artigo 165, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, é o artigo 4º e 5º. Tá? Então, são leis distintas, mas que falam a mesma coisa. Então, nós precisamos elaborar, tendo a participação popular. Infelizmente, devido ao Covid-19, nós estamos, de acordo com o decreto estadual e o decreto elaborado pelo prefeito municipal, mantendo, o distanciamento social, e com isso nós vamos até, se Deus quiser logo, passar essa pandemia e estar divulgando através da TV Câmara ou de outros canais que porventura possa ainda criar. Tá? De acordo com a publicação do chamamento público, nós havíamos disponibilizado um e-mail para coleta de sugestões, para coleta de informações, caso as pessoas pudessem e tivessem, interesse em perguntar algo. Até às 16 horas de hoje, não havíamos recebido nenhuma sugestão, e agora, no final da noite, através do telefone da Câmara, temos 2 perguntas que eu vou responder elas no decorrer da audiência, quando for falar do tema específico. O Vidotti vai efetuar uma pergunta já de imediato. Ronaldo, esse e-mail vai ficar disponível para se fazer perguntas ainda, ou está encerrada a discussão com a população? O mesmo e-mail, prefeitura@pirangi.sp.gov.br, estará disponível para envio de perguntas ou sugestões até, hoje é segunda, até amanhã, às 4 horas da tarde. Tá? Então, após quem estiver ouvindo e quiser efetuar qualquer sugestão ou pedir qualquer informação em relação do que está se falando aqui, teremos o prazer de responder todos
e se puder informar o contato, né, além de colocar o nome, lógico, para a gente procurar, com certeza terá a resposta por e-mail, mas é interessante também que tenha um telefone para que talvez possamos falar diretamente. É a hora importante da população sugerir alguma coisa. Todo mundo reclama que não acontecem as coisas, tem muitas sugestões que fazem. Agora é a hora de se fazer a sugestão. Portanto, quem quiser fazer sugestões e assista a apresentação até o fim, tem até amanhã pelo e-mail que o Ronaldo acabou de falar. Qual que é o e-mail? prefeitura@pirangi.sp.gov.br. Esse e-mail é da administração da prefeitura, que irá passar para nós, da contabilidade e do planejamento, as perguntas. Portanto, quem tiver sugestões, está à disposição o e-mail. Então, só para entender, pessoal, o próximo slides, é interessante que nós iniciemos essa audiência, né? Vou chamar de bate-papo aqui, para que entendam, né? Às vezes, a pessoa que está em casa, às vezes, ouve LDO, LOA, PPA, e nem sabe o que é isso aí. Então, veja bem, no planejamento, nós temos 3 peças. De acordo com o artigo 65, as peças precisam estar em consonância. Então, nós temos o PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Então, o que o PPA faz? Você trabalha ele, por exemplo, o ciclo que nós estamos é o ciclo 2018-2021, né? Então, esse ciclo é hora de planejar. Nós vamos informar todas as ações, todos os programas de governo e vamos selecionar ali nesse PPA. Depois nós temos a LDO. A LDO ela é anual. Ela precisa pegar dados do PPA, né? Porém, a LDO ela poderá receber inclusões, alterações de ações ou programas. Como as peças precisam estar em consonância, então, se houver essa mudança, com certeza também teremos que compatibilizar novamente, né, o PPA, para que as peças fiquem iguais. E, como a LDO, né, que é Lei de Diretriz Orçamentária, o próprio nome diz, ela vai orientar o próximo passo, né, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual irá executar aquilo que a LDO definiu. Quando se chama de lei de diretrizes, geralmente a gente discute, mas é a lei propriamente dito. É onde nós vamos informar ali sobre as diretrizes que o governo irá tomar. Um exemplo, como irá proceder na elaboração da receita e despesa, né? Por exemplo, vão ser de acordo com a arrecadação dos últimos anos e vamos aplicar um indexador, um índice sobre o que foi apurado, né? Então, como nós vamos fazer? Vai nos orientar, né? Desde a alteração de legislação, desde aumento, concessão, criação, extinção de cargo público, sobre gastos indevidos, né? Sobre transferências de recursos para entidades não de organizações sociais, né? As OS, ou outros tipos, consórcios, por exemplo. Então, precisa estar criteriosamente definido na lei de diretrizes. Então, muitas coisas que, às vezes, o gestor pensa em fazer lá na LOA, a LDO, às vezes, ele obriga a fazer de outra forma. Então, só para entender ali a questão dos instrumentos, né, de planejamento, para ficar ali, para que nós possamos, né, dar continuidade, que possam entender. Próximo, por favor, Léo.
Então, o que é a LDO? Né? Como eu falei, lei atende o artigo 65, né? E as principais funções são as ações previstas no PPA. Então, nós vamos dar prioridade àquelas ações. O próximo slide, nós informamos o que deve conter na Lei de Diretriz Orçamentária. Então, vocês podem ver aí que é tudo baseado na Constituição Federal, na Lei 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que deve conter no mínimo, tá, vereador, presidente? No mínimo, na lei, precisa de ter, conforme o artigo 65 da Constituição Federal, as metas e prioridades da administração. Então, na lei, eu preciso de estar escrito qual é a minha prioridade. Orientação na elaboração da lei orçamentária, que é da LOA, né? Então, precisa falar, olha, o orçamento fiscal está composto disso, da Seguridade Social, né? Inclusive, em relação aos gastos com o enfrentamento da pandemia, nós precisamos criar novas ações, com certeza, né? Alterações na legislação tributária, igual eu falei agora há pouco. Constituição Federal, no artigo 69, diz que concessão de vantagens, aumento, remuneração, criação de cargos, conforme eu falei, alteração de cargos e carreiras. Na próxima ali é o critério para contingenciamento, né, de despesas e despesa de limitação de empenho, né? Isso aqui, esse contingenciamento, gente, é muito importante. E principalmente no que nós estamos vivenciando, né? A receita, com certeza, vai ter um declínio muito grande, vai abaixar muito a arrecadação, e nós vamos fazer previsões. As nossas previsões, elas não vão ser iguais os outros anos, que poderia ter um índice, talvez, de 1 ou 2% de realizado para mais ou para menos, muito próximo da realidade. Nós não sabemos qual será o cenário daqui 3, 4 meses, ou 5 mais, ou daqui 2 anos, né? Então, se eu faço um planejamento e coloco um orçamento de um valor, e chega um prefeito, porque eu tenho orçamento de despesa, mas a receita não está chegando ali para que nós possamos ter o equilíbrio, o que acontece? Nós vamos contingenciar a despesa. Contingenciar a despesa poderia, por exemplo, não vou conceder benefícios disso, eu não vou pagar uma hora extra, entendeu? São situações nesse critério, limitar, contingenciar, ou seja, para que nós possamos equilibrar a receita e despesa, nós precisávamos fazer isso. E precisa de ter esse critério na lei. É obrigação, obrigatório. O Idote quer fazer alguma pergunta? Não, se acaso não se executar acabar não arrecadando os impostos, tem que cortar. Exatamente, então, contingenciamento e limitação. Contingenciamento, então não tem jeito. Se acaso não arrecadar o que está se prevendo, automaticamente tem que se cortar para entrar na lei, não se gastar mais do que se arrecada. Isso. E uma questão muito importante, viu, Dote, que é uma ação, o projeto de lei, né, das peças de planejamento, ele tem que ser de autoria do Poder Executivo. E, nesse projeto de lei, ele vem também os mandamentos, inclusive para a Câmara. O mesmo critério que serve para a Prefeitura vai servir para a Câmara. Por quê? A Câmara é uma entidade administrativa. Tudo bem, ela tem autonomia administrativa. Porém, os recursos do município. Prefeitura do município entra, inclusive, Câmara. Porém, a Câmara é a unidade administrativa descentralizada. Ela tem autonomia para que o gestor tem autonomia para fazer o seu custeio, né, e as manutenções conforme a deliberação do gestor, juntamente com a mesa diretora. Lembrando que o custeio da Câmara não pode passar de 4%
6%. 6% do orçamento. Isso, do que foi recebido no exercício anterior, de algumas receitas de imposto e de transferências, receitas de imposto e de transferências intragovernamental, exceto algumas que, por exemplo, possa vir alguma emenda que esteja dentro, por exemplo, da saúde, mas ela não entra, tá? Que é uma emenda, é aquela que não são transferências que sempre depositadas. Agora, uma grande maioria, ela entra sim como base. Tem que ter tem um rol de receita que poderá entrar. Então, para a população entender, é tudo muito amarrado, tudo tem que trabalhar em perfeita consonância. Se tiver, tem que estar o PPA de acordo com a LDO e a LOAS. Se tiver alguma coisa em desacordo, vamos ter problema com o Tribunal de Contas, vamos ter algum problema grave pela frente. Exatamente. E um outro ponto também que precisa estar destacado são os procedimentos das alterações das dotações orçamentárias. O que são dotações orçamentárias? São as rubricas de onde eu posso gastar. Então, toda ação de governo está atrelada a uma dotação. A dotação, ela é uma rubrica onde eu aplico, por exemplo, numa função de educação, uma subfunção que poderia ser educação, creche, pré-escola, ensino fundamental, superior ou profissional. Então, eu preciso, as dotações são isso. E as alterações poderia ser, por exemplo, um reforço, por exemplo, uma suplementação. Às vezes, eu fiz uma previsão para gastar X lá no ensino infantil e eu estou gastando Y. Então, o que acontece? Nós precisamos efetuar alterações, seja suplementar, né, por redução de outro lugar, ou seja, por excesso de arrecadação, caso haja, né, porque às vezes há um excesso de arrecadação, ou seja, de crédito especial, ou seja, de crédito extraordinário, tá? O crédito extraordinário é o que está acontecendo, só pode ser utilizado em face a pandemias, por exemplo. O prefeito, ele não precisa de ter o consentimento da Câmara Municipal para fazer esse ato, desde que reconhecido, o prefeito tem autonomia para editar esse decreto, porém, a Câmara Municipal deverá receber imediatamente esse decreto. Ou seja, fez hoje, manda hoje mesmo, no máximo até amanhã, para que o presidente da Câmara passe para os demais vereadores o que foi decidido pelo prefeito. Aqui no nosso município, até agora, nós estamos, viu, Vidotti, indicando os recursos, tá? Então, os créditos extraordinários não necessariamente precisa indicar os recursos, nós estamos indicando, ou seja, nós estamos fazendo um crédito extraordinário, mas esse crédito extraordinário ele está atrelado a um excesso de arrecadação, porque o governo passou algum recurso para enfrentamento ao Covid-19, seja ele pela Secretaria de Saúde, Assistência Social, ou qualquer outro departamento. Então, nós estamos indicando esses recursos. Tá? E nós precisamos também ter na lei de diretrizes orçamentárias autorização, né, e critérios para repasses das entidades privadas e sem fins lucrativos. Então, nós precisamos informar ali quais são os critérios. Tá? Por exemplo, um dos critérios que a gente tem que seguir, o presidente ou o gestor daquela entidade nunca pode ter um salário maior do que o prefeito. Tem toda uma regra, precisa prestar conta na internet, ter uma ampla divulgação dos seus gastos, né, através da transparência, além de outros, né, requisitos que precisam estar ali na lei. São uns 7, 10 requisitos básicos para isso acontecer. E essa lei 13019/2014,
ela veio falando o seguinte: eu só posso conceder qualquer repasse a entidades desde que ela esteja credenciada e devidamente apta a receber esses recursos. Eu não posso prever um exemplo na LDO que eu vou fazer um repasse X para a associação Y, porque eu não sei se na hora de elaborar a LOA, essa entidade vai me apresentar um projeto e essa entidade, por exemplo, terá as contas aprovadas pela Prefeitura ou pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas analisa. Então, nós fazemos, sim, uma previsão orçamentária, nós só vamos inserir, né, colocar nome em quem vão receber, a partir da execução do orçamento. Tá? Então, está previsto, sim. Hoje nós temos algumas entidades que até eu posso dizer quais os valores que nós estamos praticando hoje e que será mais ou menos o valor que nós estamos praticando hoje, o que vai ser amanhã ou o ano que vem, vamos colocar assim, e tudo se houver uma situação, né, que a gente pode prever com toda clareza da questão do Covid-19, que ainda vamos discutir bastante sobre essa questão. Vamos lá, Vidotti, vai fazer uma pergunta? Eu só queria complementar, se houver uma recuperação da economia, porque do jeito que está indo, está ficando difícil para se cumprir o orçamento. Com certeza, o nosso não, mas a maioria dos municípios não conseguirão cumprir o orçamento, né, Ronaldo? Exatamente. Eu tenho duas perguntas aqui do vereador Fábio, que é quanto a pandemia vai afetar a pandemia vai afetar o nosso orçamento, e o outro quanto está reservado para as instituições o orçamento. Então, quanto à pandemia, eu quero finalizar, tá? Quando for finalizar, nós vamos, daqui até os próximos slides, nós vamos estar falando sobre a questão de pandemia ainda, e aproveitando da autorização para repasse, quanto ao que está reservado, na LDO, eu estou discutindo, basicamente, estou até antecipar um slide que eu tenho ali próximo. Passa, por gentileza, mais um slides aí. Tá? Depois eu volto nisso, vou terminar essa porque tem uma questão só sobre entidade, ou sobre Covid, que eu vou falar, vou colocar essa pergunta dele. Sim. Sim. Então, o equilíbrio entre a receita e despesas, né? A forma de limitação, veja bem, critério e a forma de limitação. Tá? Normas relativas ao controle de custos e avaliação, demais condições exigidas para transferência de recursos às entidades. Então, relação com a LDO, o próximo, anexo das metas fiscais. Tá? As metas fiscais anuais relativas às despesas e receita, resultado nominal e primário no montante da dívida. Eu preciso informar tudo. Avaliação do passivo contingente dos riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Riscos fiscais, eu poderia dizer, no município de Pirangi, qual é o risco fiscal eminente? A diminuição das transferências intergovernamentais, que é o FPM e o ICMS, principalmente, né? Então, essas receitas, elas vão cair muito. Então, é um risco fiscal grande. Esse ano, eu vou fazer um risco fiscal bem generoso para essa questão aí de passivo contingente, principalmente para enfrentamento do combate ao coronavírus. Tá. Tá. O Fábio fez mais uma pergunta e eu vou responder ela mais no final, tá, Fábio? Vamos aí, de acordo com os slides, o assunto, eu vou colocando aqui, tá? Então, aqui, as premissas, né? Eu coloquei o que deve conter.
qual é a premissa principal nossa hoje? É manter o equilíbrio fiscal. 2018, 2021 é o nosso ciclo hoje, né, do PPA. Então, 2018, 2021 é pelo menos isso, tá? E depois, qual é uma outra premissa? Incerteza com relação a 2021, sobretudo com a receita primária, devido aos impactos da Covid-19. Todos sabemos, e eu falei lá atrás, que nós utilizamos o histórico de que se arrecada, né? Histórico de arrecadação, eu coloquei se arrecadação, de histórico de arrecadação, e que em 2020 está em declínio, né? Está baixando cada dia mais, tá? E isso ainda, tá, não significou, não teve reflexo significativo. Por quê? Porque eu tenho fechado hoje o mês 3, estou fechando o mês 4 agora. Então, nós temos um mês, tá, de isolamento social, um mês e pouquinho. Começou lá no dia 22, então vou fechar dia 22 do 3, vamos fechar o mês 4. O mês 4, nós já temos um prognóstico aí que nós estamos com uma redução no ICMS de quase 10% já de diminuição de arrecadação. O FPM não teve tanto, porque teve 2 parcelas de complementação. Também, se não houvesse, seria reduzido. Receita própria também não estamos mais recebendo quase. Então, há esse reflexo, nós vamos ver quando nós formos elaborar a lei de orçamento. Só um minutinho. O próximo slides, eu vou falar para vocês aqui, o próximo slide é sobre o parâmetro, né? Esse parâmetro de macroeconômico, eu peguei da LDO do governo. O governo entregou a lei de diretriz orçamentária dele em 15/4. E esse slide anterior aí, eu copiei exatamente do governo federal. O único que se fala, o governo federal, para fazer um risco, ele fala, é incerto o risco. Para fazer as receitas primárias, são incertas as receitas primárias. Tá? O que nós sabemos é que não tem despesa demais, mas receita nós não sabemos. Então, nós tínhamos previsto, né, um PIB de 3,5% em 2021, que tinha um acumulado de IPCA em 2021 de 3,65. Ele fechou, o IPCA fechou em 3,05 no mês 3, no mês 4 já fechou a 2,40. Está prevendo uma deflação, já não está mais, né? Do dia 15/4 para cá, já mudou o cenário todo. Só coloquei aqui, é uma fonte, né, da Secretaria da Fazenda. Esse slide está na apresentação da audiência pública do governo federal, retirei de lá. E as nossas metas, tá? Veja bem, o orçamento nosso, né, do exercício de 2020, e tem um total de 38.700.000. Desse total de 38.700.000, 300, tá? 38.300.000. Desse total, nós temos uma previsão de 1.900.000, 2 milhões, em torno de despesas de receita de capital. Tá? Eu estou fazendo uma previsão apenas de receitas correntes, olha, valor corrente. Tá? Eu não estou fazendo previsão de valores de capital. Então, se eu aumentar aqui 2 milhões, que são as receitas de capital, passaria dos 39, né? Seria 39.400. Seria um orçamento maior do que está previsto este ano de 2020. Por que o orçamento de 2020 tem essas previsões? Porque nós tínhamos certeza de arrecadação através de convênio do governo estadual, que já estavam assinados, né, do governo federal também. Então, nós tínhamos já essa certeza. Então, houve essa previsão. Para 2021, nós não temos certeza nenhuma, né,
para 2021 não sabíamos nem que seria o prefeito. Então, nesse exercício, as transferências, principalmente de receitas de capitais, elas diminuem muito, porque os governadores, infelizmente, eles repassam mais nesse exercício. Infelizmente, por causa do último ano de mandato, mas infelizmente, devido ao Covid-19, certamente muitos repasses deixarão de vir. E, com certeza, também não vamos atingir a arrecadação de 38 milhões e 700. Então, nós precisamos trabalhar de acordo com a realidade. Esse valor poderá ser maior de acordo com o que for arrecadado até o mês 7, 8 deste ano, para que, quando for no mês 9, na elaboração da lei orçamentária anual, nós possamos, talvez, termos dados reais para que possamos efetuar os estudos das ações e os programas de governos mais próximos da realidade. Mas, de acordo com o que está previsto, não estamos mudando nada em relação ao que está previsto no PPA. Eu apenas copiei e colei em virtude de que nós não temos nenhum cenário que nos indique se irá ter uma diminuição mais drástica, isso a gente sabe, mas qual é essa diminuição ou qualquer aumento que seja. O próximo seria uma previsão de despesa. Tá previsto uma despesa, né, de R$ 1.157.625 para o Legislativo, Câmara Municipal. Esse valor corresponde a 4,29%. Aí você me fala, olha, a receita está diminuindo. Pode ser que esse valor esteja, né, superior a 7% daquelas principais receitas. Se esse valor for superior aos 7%, certamente nós temos que abaixar. Senão, nós iremos descumprir a legislação. Tá? E esse valor também, baseado nesse valor, nós temos que tomar o cuidado de que não possamos prever um orçamento para a Câmara de Vereadores cujas despesas com gasto com pessoal ultrapasse aos 70% do previsto. Então, quando alguém pergunta por que todo ano devolve esse recurso para o Poder Executivo, é porque nós fazemos o orçamento vinculado no gasto com pessoal e há uma economia efetuada, né, uma economia pelo gestor, né, pelo ordenador de despesa da Câmara, das demais despesas. Então, nós seguimos uma estrutura para fazer a previsão e fazemos a previsão de acordo com a legislação. E, na execução, nós fazemos a economia, por isso que nós possamos devolver recursos para o Executivo no final do ano, através da devolução do 12º. Certo, presidente? Correto. Todos os anos devolvemos uma quantidade grande, ou seja, no final do ano ou durante o próprio exercício. Não foi feito ano passado, acho que o prefeito precisou de recursos extraordinários aí, e no meio do ano nós devolvemos parte dos 12º que já tínhamos recebido. Desde que haja o estudo e o fluxo da Câmara não seja prejudicado, o vereador pode sim efetuar o repasse no decorrer do exercício. E nós sempre devolvemos dinheiro. Beleza. Bom, na Prefeitura foi previsto um orçamento de 36.245. Eu não vou falar os reais, não, tá? Vou falar em milhares. 36.245. Está distribuído de acordo com as unidades orçamentárias. Veja aí, 741 para o gabinete do prefeito e dependências, né? 2.620.000 na administração, houve um corte ali. Orçamento e finanças, 831, também teve um corte. Engenharia, teve um corte também,
de 5.900 para 5.905, de 654. Agricultura e abastecimento, 67 mil. Educação, 10.130. Cultura, esporte e turismo, 864. Saúde, 12.099.000, é o estimado. Assistência social, tá? 2.194.000. Está dentro da assistência social o Fundo de Direito de Criança e Adolescente, 172. Também o Fundo Municipal de Promoção à Desigualdade Racial, 5.172, não, desculpa, 171.990, criança e adolescente, e 5.512, igualdade racial. Meio ambiente, 107, direitos do idoso, 205, jurídico, 302, e reserva de contingência, 199. Veja bem, pessoal, esses valores, eles vão ser alterados na elaboração da LOA. Isso, quando for na audiência de elaboração, todos os setores, com certeza, terão ajustes. Por quê? Para que nós possamos adequar de acordo com o que nós iremos vivenciar até o mês 8. Até agora, nós não sabemos nada ainda o que realmente vai nos afetar sobre o Covid-19. Aí na elaboração da LOA será um número bem mais próximo da realidade. Exatamente. Exatamente. E esses valores, mais uma vez, eles são os mesmos consignados no PPA. Por que eu não alterei? Justamente devido à incerteza que nós estamos no momento. Tá? Um exemplo clássico dessa incerteza, que é interessante colocar. Hoje nós estamos gastando muito com o enfrentamento do Covid. Mas o presidente sabe, presidente, que amanhã, tá? Depois que isso tudo passar, nós vamos ter, logicamente, as despesas da saúde, talvez um pouco mais ampliada do que antes até da pandemia, mas se a pandemia se for de vez, talvez a saúde volta no mesmo gasto, mas a educação, com certeza, terá um gasto muito maior, a assistência social terá um gasto muito maior. Por quê? Porque o Covid, ele está desestruturando diversos segmentos da economia. Então, tem pessoal que, às vezes, mantém o seu filho na escola particular, que futuramente talvez não vai conseguir manter. Então, vai levar para onde? Para a escola pública. Então, com certeza, nós teremos muito mais gastos na educação e teremos muito gasto também na assistência social. Por que na assistência social também? Porque muita gente poderão entrar naquela chamada vulnerabilidade social. Então, nós, com certeza, precisamos ter olhos para essas pessoas e, com certeza, o gasto subirá. Estou certo, né, presidente? Com certeza, Ronaldo. Devido a essa quarentena aí, o pessoal não está trabalhando, como todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Isso vai gerar uma certa miséria, que isso vai custar aos cofres públicos, a assistência social, a educação, como o Ronaldo falou. A saúde está vindo verbas extras, né, Ronaldo? Estão vindo verbas adicionais aí para combate ao Covid-19, tanto verbas federais como as estaduais. Agora, o restante não está. Então, nós vamos ter graves problemas aí, futuramente com assistência social, com a educação, como o Ronaldo falou. Então, para responder, Fábio, os seus questionamentos, é interessante, viu, pessoal? Gostaria que todos os vereadores fizessem perguntas, comentários, tá?
Então, com certeza, no decorrer aí da explanação, talvez já até as dúvidas do vereador já foram sanadas, né? Então, vamos lá. Na primeira, quanto a pandemia vai afetar o nosso orçamento? Fábio, vai afetar muito, tá? Tanto é que nós não temos certeza nenhuma. Se você pegar a LDO do governo federal, ele deixa bem claro em todos os slides, devido à Covid-19, não temos certeza, não temos como mensurar qualquer dado que seja, tá? E nós, do município, muito mais, né? Nós dependemos quase que 90% das transferências intergovernamentais, seja ela por FPM e ICMS, as duas maiores receitas, né? Então, vamos torcer para que esse vírus, né, se dissipa, né? O mais rápido possível e que possamos voltar, né, na realidade, e que, se a economia voltar aos eixos, nós possamos aí voltar a ter uma esperança de projeção melhor, né? Porque até agora as projeções são negativas. O governo federal, no início da pandemia, 15 dias, né, do início, previa uma diminuição do PIB. O PIB estava previsto em 2,5%. Como vocês viram, já passou-se para 0,2%. Logo 15 dias. Que a LDO deles foi entregue no dia 15 do mês 4. No final do mês 4 já dava negativo. Qual será a do mês 5? Qual será a do mês 6? Então, a pandemia vai afetar muito. Eu não sei quantificar, tá? Mas irá afetar bastante. Tem uma previsão de 4,7% negativo o PIB do ano que vem do governo. Tem economistas de fora que estão prevendo 7%, e tem até uns pessimistas prevendo 10% negativo o PIB do ano que vem. É uma tragédia, né? Exatamente. E ele também fez uma pergunta em relação a quanto está reservado para as instituições no orçamento. Atualmente, tá, as instituições que está recebendo o CRAGE, o APAI, né, o Recanto Santa Rita, né, Recanto Santa Rita, e também o Hospital Pironde recebe recurso de transferência da prefeitura, através de, seja ele o termo de fomento ou de colaboração, tá? E esses valores, valores para as instituições, seja ela qual for, serão consignadas na lei orçamentária anual. O que eu posso falar para vocês é que, no mínimo, o que está previsto esse ano está previsto na LDO, tá? Ele 2020, no mínimo previsto para 2021. Não digo que será isso tudo vai levar em consideração a situação que nós vamos passar. Pode ser que isso seja aumentado e pode ser que seja diminuído, depende muito da situação, tá? Então, eu não posso dizer aqui que o CRAGE, por exemplo, será beneficiado, até porque o CRAGE sabe muito bem disso, precisa de ser aprovado um plano, né? Então, na LDO, nós não sabemos nem quem será as instituições. Porém, como há um histórico, né, e o histórico vem anos e anos, e sabemos que essas instituições estão aptas e enquadradas de acordo com a Lei 13.019, certamente serão, né, objeto de discussão ali com o prefeito, os valores para a Lei Orçamentária Anual para 2020. Com certeza. E, Fábio, quando for na elaboração, vamos participar junto, tá? Fazer, verificar
de novo sobre essa questão e, com certeza, terá valor na elaboração, o valor mais correto, tá? E a questão da lei de diretriz orçamentária, a questão do PPA e LOA, Lei Orçamentária Anual, todas elas são passíveis de emendas dos vereadores. Então, o prefeito, ele faz qualquer situação, qualquer projeção. Os vereadores, baseado, logicamente, dentro da legislação, oferecer emenda, e essa emenda estiver dentro do que requisita a legislação, essa emenda poderá ser prosperada ou não, depende do que a visão do administrador, tendo em vista que a atribuição da elaboração é do Poder Executivo. Ok? Pode encerrar, presidente? Bom, queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa por falhas que nós tivemos aqui, pois foi a primeira vez que nós nos sujeitamos a fazer uma audiência pública online. Quero agradecer ao Ronaldo pela apresentação e boa noite a todos. Boa noite.